Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que hoje eu tenho um complemento especial em relação ao conteúdo da semana passada, na qual nós falamos sobre capacidade produtiva e cálculo de demanda. Então hoje nós vamos deixar esse conteúdo um pouco mais leve e vamos fazer alguma simulação para que você realmente aprenda aqueles conceitos adquiridos na semana passada. Na semana passada nós colocamos toda uma formulação e desvendamos uma tabela, e hoje eu traduzi aquela tabela de uma forma mais soft, mais tranquila, para que você entenda e possa fazer algumas simulações, ok? Então, desde já eu convido para que você fique comigo até o final desse vídeo, porque isso realmente vai fazer uma diferença no seu dia a dia da produção. Pessoal, mais uma vez, eu sempre gosto de iniciar esses vídeos explicando a razão, a importância desse conteúdo, de cada conteúdo que nós apresentamos aqui semanalmente. Então assim, por que é tão importante o supervisor aprender e dominar o seu cálculo de capacidade produtiva e a sua demanda? Então, por que isso é tão importante, pessoal? Então vamos lá. Eu sempre gosto de apresentar essa árvore de estratégia muito utilizada na TLC, que é chamada teoria das restrições, para que você entenda a relação de causa e efeito. Então, pessoal, para que um supervisor, um líder, um coordenador, ele possa atingir resultados melhores a cada dia, a cada mês e consistentes, é necessário que ele realmente domine algumas coisas. E essas coisas eu tenho mencionado muito aqui nos conteúdos para que te levem a essa promoção. Então, para que você realmente consiga resultados cada vez melhores de forma consistente, e sendo assim você vai se destacando perante os seus colegas, né, com chances muito maiores de promoção, uma das formas necessárias para que você faça isso é que você domine um indicador de service level, que a gente chama, né, é High Customer Service Level, ou seja, você precisa manter esse nível de atendimento ao cliente com um valor muito alto, acima de 90%, acima de 85%, de 90%, de 95% gradativamente. Então o Customer Service, ou o serviço de atendimento ao cliente, é o indicador de resultado mais importante que existe para o supervisor de produção, porque uma vez que o cliente esteja contente, esteja feliz, a empresa esteja gerando valor para esse cliente, tem condições de não somente retê-lo, mas de adquirir novos negócios. Então esse, sem dúvida, é o indicador mais importante que o supervisor tem que olhar no seu dia a dia de produção. E vamos lá, para que ele tenha um bom nível de serviço de atendimento ao cliente, ou um bom service level, pessoal, é necessário aí 3 componentes. Então, a primeira necessidade que faz parte desse componente, que o supervisor precisa ficar atento, né, é em relação à entrega. Então, os seus produtos durante a semana ou mesmo durante o dia, muitas vezes, ele tem que ser entregue na data correta, na hora correta e no local correto. Então, essa é a primeira componente do Service Level. A segunda componente do Service Level é a qualidade. Aquela entrega que você fez, os produtos ele tem que estar dentro dos requisitos especificados em desenho, são os requisitos especificados pelo cliente. Então essa é a segunda componente. E a terceira componente para o indicador de Service Level, pessoal, é a quantidade. Então você precisa entregar como supervisor aquela quantidade requerida, nem mais nem menos. Então essas 3 componentes de entrega, qualidade e quantidade, elas são fundamentais para que o cliente ele esteja satisfeito e possa não só manter, mas trazer mais negócios para você. Então fique muito atento como supervisor, porque se você mantém esse indicador a alto nível, é provável que você tenha um destaque perante os seus colegas e um destaque especial junto à direção da empresa. Agora preste atenção, pessoal, para que
a quantidade, que é essa terceira componente do Service Level, aconteça, é necessário que você conheça a demanda, ou seja, você precisa saber quantas horas o mercado ou o cliente está demandando de uma determinada linha de produção a qual você é responsável. E para que essa quantidade também aconteça e você domine e que você entregue, acima de tudo, também é necessário que você, como supervisor, você conheça a capacidade produtiva para que você possa comparar com a demanda. O que é a capacidade produtiva? É quantas horas de capacidade real as suas linhas realmente possuem. E uma vez que você faz a checagem de demanda com capacidade, é possível que você fique mais tranquilo ou fique um pouquinho mais preocupado. Por exemplo, se você tem uma demanda inferior à sua capacidade, você está teoricamente tranquilo. Se você tem a demanda muito próxima da capacidade, já dá um certo trabalho, então é necessário que você realmente tenha aí alguma abordagem específica. E se a demanda realmente é superior à sua capacidade, aí tem uma outra abordagem mais específica que não é tema do conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje basicamente é quando você tem uma capacidade muito próxima da sua demanda muito próxima da capacidade, e você tem que ter realmente um conhecimento grande de como essa capacidade de demanda é calculada para que você possa ter algumas atuações e brilhar realmente no chão de fábrica. Então está aqui porque que realmente é tão importante você saber calcular a demanda e a capacidade e não simplesmente deixar aí para a área de planejamento e controle da produção. É importante que você entenda o método e possa questionar para que vocês entrem aí em acordo, ok? Como que essa capacidade está sendo calculada, o que ela leva em consideração, quais são as premissas para que vocês possam realmente estar muito alinhados em relação a esse conceito. Então tá aí o primeiro slide para você. Pessoal, como já dito nesse conteúdo na parte 1, basicamente a gente vai estudar um caso teórico onde nós temos aí 5 recursos, ou seja, 5 operações, onde um produto X deve ser entregue no final da linha e esse produto X ele tem 2 componentes, um componente A e um componente B. Então a gente vai analisar não somente a demanda para que essa linha, a demanda que essa linha está sendo requisitada, bem como a sua capacidade produtiva e como faz isso. Então nós falamos que esse modelo ele propõe aí 10 etapas, a gente detalhou cada uma delas e hoje a gente vai passar de uma forma bem breve, né? E detalhando alguns pontos principais. O passo a passo desses 10 itens aqui você pode assistir no outro conteúdo. Esse é um conteúdo mais prático para quem já teve aí alguns conceitos do conteúdo anterior. Então a primeira etapa, pessoal, daquelas 10 é a identificação do gargalo, né? Ou a restrição desse sistema, ou desse processo, ou desses 5 recursos. Então, aqui eu traduzi aquela planilha que você viu no conteúdo anterior de uma maneira que ela fique mais leve para que você possa entender. Então, a gente vai fazer uma recapitulação e eu troquei apenas algumas nomenclaturas para ela ficar mais leve. Então, nós falamos, assim como no conteúdo anterior, que nós produzimos um produto no final da linha, nós precisamos entregar um produto no final da linha que é chamado de X, ele tem 2 componentes. E a programação mensal é de 50 peças. E aqui nesse primeiro bloco eu tenho o tempo de ciclo por recurso para cada componente. Então, por exemplo, o tempo de ciclo, ou o tempo necessário para se fazer uma peça no recurso 1 é 1 hora para o componente A. O recurso 1 ainda, ele gasta 2 horas para o componente B. No recurso 2, na hora que o componente A for passar, ele gasta 3 horas para fazer cada componente. O B, 4 horas e assim por diante nos demais recursos 3, 4 e 5. Então aqui são os tempos de ciclo para cada um dos 5 recursos, para cada um dos 2 componentes. E nesse outro bloco, nós temos os mesmos recursos, calculando agora a demanda mensal. Como que nós fazemos isso? Se eu tenho uma demanda de 50 peças do produto A e sei que ele demora 1 hora, então esse componente vai demandar 50 horas do recurso 1.
os mesmos 50 pedidos para o componente B, eu sei que gasta 2 horas, então 50 vezes 2 dá 100. Para o recurso 2, 3 vezes 50 dá 150 horas. 4 vezes 50 dá 200 horas de demanda para o componente B. Então, nesse segundo bloco, eu calculo quantas horas a minha linha é demandada quando o componente A e B passar por cada recurso baseado nesse tempo de ciclo. Então, no final das contas, eu tenho que o recurso 1 ele vai demandar 150 horas. O recurso 2 ele tem uma demanda de 350, o recurso 3, 175, o recurso 4, 100 e o recurso 5, 150. Aqui, nas próximas 4 linhas, eu tenho o coeficiente de disponibilidade do OE, na outra eu tenho o coeficiente de performance do OE, na terceira eu tenho o coeficiente de qualidade do OE e no final eu tenho o OE, que é a produtória, é a multiplicação do coeficiente da disponibilidade vezes a performance e vezes a qualidade. Então, para cada recurso eu tenho os valores desses 3 coeficientes e quando eu multiplico, por exemplo, no recurso 1, 83% vezes 64 vezes 83, eu tenho 44,1. No recurso 2, se eu multiplico 73 por 78 por 89, eu tenho 50,7. E assim por diante nos demais recursos. Portanto, nessa linha amarelinha, eu tenho o OE global de cada recurso. Aqui embaixo, eu tenho a capacidade nominal do equipamento. E como que nós calculamos isso no outro conteúdo? Nós pegamos 8 horas por turno, vezes 3 turnos, vezes 21 dias. Então, eu tenho 504 horas. Por que ele utilizou 3 turnos, pessoal? É uma das questões que as pessoas estão me falando. Porque ele já sabe que com 1 ou com 2 ele não consegue atender essa demanda de cima por volta de 350, 150, 175 horas. Então, é necessário que ele tenha mais turnos. Se você no seu cálculo entender que 8 horas é o suficiente de capacidade para entender a demanda, você pode fazer com 8 horas. Aqui ele já sabia que mesmo com 3 turnos vocês vão perceber ou já perceberam no outro vídeo que essa linha não tem capacidade. Então aqui está as 504 horas de capacidade que a gente chama nominal ou bruta, que é essa produtória aqui de 8 horas vezes 3 turnos vezes 21 dias em média que tem cada mês, 21 dias úteis. E você acha esse valor de 504. Como você acha então essa capacidade real? É quando eu multiplico a capacidade nominal pelo OE. Então, se você multiplica 44,1% de OE vezes 504, você vai achar 222. Se você multiplicar 50,7 por 504, você vai achar 255 e assim por diante para os demais recursos. Portanto, você vai verificar que quando você subtrai a capacidade que você tem de 222 menos a demanda de 150, para o recurso A você tem 72,2 horas sobrando. Aqui, por exemplo, você tem uma capacidade de 255,4 horas, mas na verdade você é demandado nesse recurso de 350. Então aqui você está devendo 94,6, ou seja, esse recurso não tem capacidade para atender a demanda. Falta 94,6 horas. No recurso 3 está sobrando 11,5 horas, no recurso 4, 65,6 e no recurso 5, 11,8. Então, quem é a restrição do sistema? A restrição desse sistema ou da sequência desses recursos, dessa linha de produção, é o recurso número 2. Esse recurso é que limita a entrega para o cliente. E quanto que ele limita? Se você dividir 94,6 horas por 7 minutos, que é a somatória de 4 mais 3, você vai ver que você está devendo 14 peças. Você não vai conseguir entregar 14 peças da demanda de 50 que ele está pedindo. Então, foi isso que nós calculamos a princípio, utilizando aí os conceitos da teoria das restrições, que é
Qual é a restrição? Qual é o gargalo? Porque o gargalo, que é aquela operação que não tem capacidade produtiva de atender a demanda, é que limita as vendas da sua linha. Então tá aí, você já achou o seu recurso restrição. E esse modelo, além do conceito de identificação de gargalo, pelos motivos que nós já falamos, ele utiliza também os indicadores de TPM ou indicador de OE, para que, uma vez multiplicado o OE pela capacidade nominal, a gente consiga achar a capacidade real. Então, aqui foi a primeira abordagem que nós fizemos em relação aí a encontrar o gargalo, encontrar a restrição. E eu só gostaria de destacar que, muitas vezes, embora a gente tenha recurso um por um, que nem nós colocamos aqui, tenha valores separados de coeficiente de qualidade, disponibilidade e eficiência, algumas vezes a gente só faz esse controle na restrição. E quando a gente só faz esse controle na restrição, você pode calcular com uma tabela dessa sendo suficiente. Mas quando você tem cálculos separadamente, é necessário que você tenha mais alguma outra abordagem que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então está aqui, a princípio, o que nós mostramos da primeira vez, levando em conta só encontrarmos o recurso restritivo, que é o recurso número 2. Pessoal, e uma pergunta que o pessoal tem me feito: poxa, Ayrton, mas esse tipo de planilha você leva em consideração o OE para achar a sua capacidade real, já que eu tenho que multiplicar aí pela capacidade nominal, que é o total de horas disponíveis por turno e por dia que eu tenho. Mas se eu não tiver o OE, o que eu faço? Pessoal, se não tiver o OE, a sua capacidade real é aquilo que você está obtendo no seu dia a dia. Então eu vou te dar um exemplo aqui para que você entenda como que você pode fazer, tá? Um exemplo didático, quando você não tem o OE e quer saber a sua capacidade real. Capacidade real nada mais é do que o que você está obtendo no seu dia a dia. Então vamos dizer que você calculou no lápis e a sua capacidade nominal é de, falando agora em peças, ok? É 100 peças dia. Vamos dizer que no papel, na ponta do lápis, você tenha como capacidade real 100 peças dia. E aí você fez aí um acompanhamento na sua produção, e aqui tem alguma distribuição aí de alguns dados. Eu estatisticamente coloquei 100, mas você pode fazer a partir de 30 dados. E a gente verificou que, na verdade, está saindo o que? 69 ou aproximadamente 70 peças por dia. O que você pode fazer é, de olho nesse gráfico, assumir a sua capacidade real, mas não somente média, porque eu já expliquei em outros conteúdos, quando você leva em consideração somente a média, sem o ruído. O que é o ruído? Ruído é essa variabilidade natural dos dados, e em torno da média você pode se dar mal. Então, a média por si só ela é muito perigosa, por isso que eu fiz aqui uma carta de controle, mostrando que o processo é estável, a gente só tem pontos aqui dentro dos limites de controle superior e inferior. E para que você tenha uma noção de variabilidade, eu fiz um gráfico aqui de box plot em cima dos mesmos dados que a gente obteve na carta anterior. Então é possível que você veja aqui que existe um dia de 82 peças produzidas, um dia mínimo aqui de 53,6, um valor mediano por volta de 70 peças por dia, e aqui é o primeiro quartil, aqui é o segundo quartil, a gente não vai entrar em detalhes. Então tá vendo como é perigoso você levar em consideração somente a média, porque você tem variabilidades ao longo da distribuição desses dados. E mais importante, quando você tem aí um processo estável, você pode calcular com a ajuda de alguns colegas, caso você ainda não domine esse conteúdo, esse conceito, o ideal é que você tenha aí uma média e um intervalo de confiança da sua produção. Então, nesse caso em específico, a gente vê que nós temos aí uma média de 70 peças por dia aproximadamente, mas com um intervalo de confiança variando de 68 até 71 peças, ou seja, é muito provável, com 95% de chance de acontecer, em função daquela distribuição, que a tua capacidade real por dia esteja entre 68,6
e 71,3 peças dia. Então está aqui a sua capacidade real. Então aqui é uma maneira mais prática que você pode fazer quando você não tem o teu OE. Na verdade, o que você quer fazer quando você multiplica a capacidade nominal pelo OE? Achar a tua capacidade real. Agora, quando você não tem isso, você tem que realmente calcular o que você consegue, mas tendo em vista que a sua capacidade nominal era muito maior. E quando você não tem o OE, é difícil saber onde você precisa mexer para melhorar a sua capacidade, e a gente vai dar alguns exemplos práticos daqui a pouquinho. Pessoal, então, uma vez que você identificou a sua restrição, levando em conta somente aqueles dados, se você notou, a restrição ela está sobre o recurso 2, né? Então eu coloquei um G para identificar que o recurso 2 é o recurso restrição. E como ele é restrição, como ele é um recurso mais lento, não tem tanta capacidade comparativa aos demais, esse triângulo ele simboliza o quê? Um acúmulo de peças, ou seja, um WIP ou um Work in Process. É as peças em processo que tendem a acumular na frente da restrição. Agora, para que você dê sequência no seu cálculo de capacidade, é necessário que você entenda aí quais são os coeficientes de qualidade das operações posteriores. Perceba que quando a gente calculou o gargalo na operação 2, a gente só levou em consideração a qualidade neste recurso ou até este recurso. Só que o produto ainda vai passar pelas operações 3, 4 e 5. Então você vai ter perdas no processo em relação àquilo que foi produzido no recurso 2. Portanto, é necessário que você entenda esses coeficientes no recurso 3, 4 e 5 e leve em consideração para ajuste do seu cálculo de capacidade. E a gente vai ver isso agora, como nós vimos no conteúdo anterior. Então, se você multiplica aí 0,98 vezes 0,92 e 0,89, você vai obter o que? 0,80. O que é 0,80? Esse valor indica a taxa de produtos conformes que são produzidos após a restrição ou após o gargalo. Então a gente vai utilizar esse 0,80 agora para ajustar aquele primeiro valor de OE que nós calculamos, bem como ajustar a sua capacidade real. Então vamos ver como que se faz isso agora mais uma vez. Então nós temos aqui aquele 80,2, que é a multiplicação do coeficiente de qualidade dos recursos 3, 4 e 5, que dá 80,2. E se a gente multiplica esse 80,2 por aquele OE do recurso 2, que é a nossa restrição, a gente vai verificar um novo cálculo de OE. Não vai ser mais 50,7, sim vai ser 40,7. E quando eu faço 40,7 pela minha capacidade nominal, que a gente já tinha visto como calcula, que seriam 8 horas vezes 3 turnos vezes 21 dias úteis por mês, eu vou ver que a minha capacidade real ela caiu mais um pouquinho, agora é 204,9, menos a minha demanda de recurso 2 de 350 horas, eu vou ficar devendo 145,1 horas. E se eu divido essas 145,1 horas por 7 horas, que é o tempo que leva para fabricar o componente A e o componente B, eu vou achar 21 peças, ou seja, eu estou devendo 21 peças. Então, anteriormente, só com o cálculo do OE de 50,7, sem a verificação do novo coeficiente de qualidade dos recursos 3, 4 e 5, eu tinha 50,7, eu estava devendo o quê? 14 peças, agora eu estou devendo mais um pouco, eu estou devendo 21 peças. Então, essa é a maneira com que você realmente calcula, e o grande diferencial em relação aos outros modelos, porque raramente os outros modelos eles calculam ou levam em consideração esses índices de qualidade na frente da restrição. Poucos levam inclusive em consideração a restrição. Uma quantidade menor ainda é, além da restrição, ainda verificar o cálculo desse novo componente. Então está aí como que a gente recalcula o novo OE e calcula a nova capacidade em função desses detalhes que a gente acabou de abordar. Pessoal, nós falamos também um pouco sobre
a segunda etapa, que é explorar a restrição do sistema. Então, a gente tinha achado e tinha determinado que a operação 2 é a restrição, e o que o método ele quer dizer com explorar a restrição? Explorar o quê? Na verdade, pessoal, explorar a restrição, que é o segundo passo dos 5 pontos de focalização da TOC, é explorar a disponibilidade. Então a gente vai ver através de um exemplo mais especificamente. Então a gente sabe que no OE tem o coeficiente de disponibilidade, performance e qualidade. Quando a gente fala em explorar, a gente fala principalmente explorar a disponibilidade. E como que nós vamos explorar, pessoal, esse recurso restritivo? Nós vamos explorar a partir do momento que a gente começa a utilizar aquelas horas de refeição com revezamento, né? Então, aquelas 3 horas por turno que a gente tem e que não está sendo utilizada, é possível que você explore somente na restrição para que você ganhe mais disponibilidade. Por exemplo, se você tem 3 turnos e reveza sempre no horário das refeições, você ganha 3 horas por dia. É realmente significativo, isso se chama explorar. Um outro ponto de explorar é quando você começa a ter problema de qualidade em peças antes da restrição, e você passar pela restrição peças com problema de qualidade é um grande desperdício. Então você pode selecionar essas peças antes de passar a restrição. Uma outra maneira de você explorar é quando você faz toda a preparação de setup externo para essa operação, fazendo com que a gente não perca tempo na hora de fazer o setup procurando as coisas. Então essa preparação de setup externo, a gente explora a restrição porque a gente ganha disponibilidade. E com quem explorar o recurso restritivo? Você precisa, por exemplo, revezar na hora da refeição, preparar os itens de setup externo, mas com quem você faz isso? Então daqui a pouquinho eu vou te revelar, onde o terceiro passo da teoria das restrições, ela te ajuda a você buscar recurso de algum lugar, e daqui a pouco a gente vai revelar esse conceito para você. Pessoal, vamos dar um exemplo aqui então, nisso que eu acabei de falar, de como a gente pode explorar então a restrição. Então perceba bem que o recurso 2, que é o nosso recurso restritivo, aqui a disponibilidade, ele tem 73%. E se a gente revezar no horário da refeição, esse valor pode ir para 85%. Então era 73% e foi para 85%. E como a gente pode chegar a esse número? Então eu vou te dar um exemplo. Se você tem 8 horas disponíveis por turno, 1 hora de refeição sobre as 8 horas representa 12,7. Então, se você vai revezar, você vai ganhar esses 12,5%. Então, se você tem 73 inicialmente e você ganha 12,5%, você vai para 85,5%. Então, por isso que eu coloquei esse valor de 85% na disponibilidade. Os outros valores de 78 e 89, eles se mantêm o mesmo. Aqui estão os valores anteriores. Eu só mudei de 73 para 85 em função dessa tabelinha. E quando a gente faz essa multiplicação, somente ganhando aí 12,5% de disponibilidade, vindo da onde? Vindo do revezamento, a gente reduz aqui de 21 para 12 peças apenas perdidas. Então olha só que coisa rápida que pode ser feito, uma vez que você tem aí operadores que possam estar revezando e muito bem treinados para que não tenha problema de segurança nem problema de qualidade. Com uma ação relativamente simples, você consegue quase reduzir 50% daquele não atendimento da demanda que você tinha na ocasião anterior. Então está aqui um exemplo de como você explora a restrição, pessoal. Pessoal, o terceiro passo do modelo que nós falamos também é subordinar os demais recursos ao ritmo da restrição do sistema. O que é subordinar? Pessoal, se eu tenho uma restrição que é a minha operação 2, ou se é o recurso 2, então os demais recursos, o 1, o 3, o 4 e 5, eles têm mais capacidade produtiva do que o recurso 2. O recurso 2 que eu não posso parar. Agora, os demais recursos, em algum momento eu posso parar. Existe um conceito na TOC que diz o seguinte: os recursos não restritivos, eles têm que ser somente bom o suficiente. O que é bom o suficiente? Bom o suficiente para mandar peças para a restrição, não deixar a restrição parada.
Fora isso, uma vez que você mantenha, você pode parar essas operações em alguns momentos e ajudar a restrição, porque mesmo com essa parada, quando você retorna para esses recursos não restritivos, você consegue tirar o atraso. Então isso é muito importante, porque eu começo através do processo de subordinação, ou seja, parar qualquer uma outra operação não restritiva para ajudar a restrição, e é a partir desse conceito e do entendimento desse conceito que eu consigo recurso para revisar na hora da refeição. E pessoal, precisa fazer isso sem medo, né? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em utilizar um recurso de uma outra operação não gargalo, utilizando para revisar na restrição ou ajudando na preparação do setup externo, e começa a ficar preocupado porque está acumulando peças na frente de uma não restrição que ele parou naquele momento. Mas se você perceber bem, quando ele volta de revezamento, quando ele volta de ajudar a restrição, essa quantidade de WIP, essa quantidade de peças em processo, ela é rapidamente dissipada, porque esse recurso ele tem mais capacidade. Então você pode fazer um teste aí para que você tenha essa certeza do que eu estou te falando. Então isso significa aí o terceiro passo, que é subordinar os demais recursos ao ritmo da restrição. É neste conceito que você consegue recurso para explorar, que é o segundo passo do modelo. Então, vamos agora olhar o nono passo, pessoal. A gente acabou de ver o terceiro, eu estou pulando alguns outros que estão no conteúdo anterior e estou indo para um conceito importante, que é elevar a capacidade do gargalo. Lá no passo número 2 nós falamos de explorar. E explorar, mais uma vez, significa a gente explorar o coeficiente de disponibilidade. A gente falou lá em relação ao revezamento. Aqui é elevar, então a gente vai ter que começar a olhar os outros coeficientes do OE, que é o que? É a performance e a qualidade. Pessoal, lembra do seguinte conceito. Existe um conceito de WCM, que é World Class Manufacturing, em relação ao OE, e um OE de classe mundial, ele começa a partir de 85%, ok? A partir de 85%. Eu já tenho colegas que trabalham em algumas subsidiárias da Toyota e já estão trabalhando aí com 93%, 94%, 95%. Então, 85% é aonde inicia um OE de classe mundial. E aqui existe uma combinação, para que você tenha uma ideia. Para que a gente tenha aí por volta de 85% de OE, é necessário que eu tenha aí por volta de 90% ou algo próximo de disponibilidade nesse coeficiente. Por volta de 95% no coeficiente de performance e por volta de 99% no coeficiente de qualidade. Então, quando a gente vê aqui o nosso recurso número 2 tendo 85% de coeficiente de disponibilidade, a gente comparando com 90%, a gente ainda vê que está longe. Quando a gente compara 78% de performance contra 95%, a gente vê que ainda tem um campo longo para que a gente possa explorar. E de 89 comparado com 99 é a mesma coisa. Então está aqui sempre uma tabela referência para que estimule você a números próximos dessa combinação, para que a gente atinja 85%. Então a gente já mexeu no segundo passo, já elevou para 95% e agora a gente vai começar a fazer uma brincadeira aqui, primeiro com performance e depois com qualidade, para ver como que esse resultado, elevando essa capacidade, se traduz em termos de quantidade de produtos não atendidos. Então vamos lá, pessoal. Aqui no OE, em relação ao coeficiente de performance, a gente tinha 78% e nós colocamos 95%. Por enquanto a gente deixou o coeficiente de qualidade em 89%. E perceba que a diferença já caiu para menos 4 quando a gente mexeu só na performance. E por que eu acredito que 95% seja um valor justo, pessoal? Pessoal, se você tem o conceito em mente sobre o OE, você percebe que, vamos supor que você trabalhe 8 horas por dia e você ficou 7 horas com o equipamento parado por manutenção. E você só conseguiu trabalhar 1 hora. Se você pega essa 1 hora restante que o equipamento foi liberado da manutenção e consegue transformar no padrão de ciclos por hora, você atinge 100%.
Então a performance é sempre sobre o que resta depois de todas as paradas. E o que resta para você, depois de todas as paradas, é necessário que você transforme no tempo padrão, naquele tempo de ciclo. Então, isso é muito importante para que você fique de olho. Então, quando eu era supervisor de produção, eu exigia, eu ficava atento em relação a isso, e quando eu tinha um valor aí abaixo de 95%, abaixo de 92%, eu queria entender o que estava acontecendo. Geralmente, outros tipos de parada, ou outros tipos de pequena parada começam a atingir esse indicador de performance, ou realmente uma perda de velocidade. O que é perda de velocidade? É você não conseguir atender aquele ciclo que a cronoanálise detectou. Então é necessário que você entenda. Então, pessoal, se preocupe muito como supervisor, principalmente em relação à sua performance, porque a disponibilidade não depende tanto de você, mas a performance é a responsabilidade sua junto com a operação para tentar entender o que está acontecendo. Então aqui a gente, em função desse conceito que eu acabei de falar para você, eu coloquei 95, deixei ainda a qualidade, então já caiu aqui para menos 4, só mexendo nesta componente, ok? Então tá aí uma primeira estratégia que você pode adotar para que você eleve a sua capacidade. E agora a gente vai mostrar uma outra abordagem. Perceba que nós vamos começar a mexer na qualidade. A qualidade era 89%. Pessoal, qualidade de 89% nesse recurso significa que você está perdendo aí 11%, né? E é muita coisa você perder 11% de scrap. Então isso é um absurdo. Então, o primeiro objetivo, e sem necessidade de ir muito a fundo, tentando entender aí as causas do problema, se você tem uma boa noção do PDCA, não precisa nem um DMAIC, você vai perceber aí que você não tem padrão, ou que você está tendo aí algumas causas especiais, e quando você tem aí um índice acima de 10% de scrap, acima de 8% de scrap, a primeira foiçada no mato vai no meio, ou seja, sem muito esforço, entre aspas, você consegue reduzir 50%. Então eu coloquei aqui uma melhoria de 5%, de 89% para 94%, entendendo que você, nesse processo de elevar aí a capacidade do seu gargalo, seja capaz de fazer isso. Eu tenho certeza que é capaz, O mais trabalhoso é quando você está na casa de 2% e vai para 1,5%, de 1,5% você vai para 1% e assim por diante. Mas de 10 para 5%, o esforço não é tão grande. É necessário ter esforço, mas não é tão grande. E perceba que quando a gente sai de 89% para 94%, você vai deixar aí apenas uma peça de não ser atendida quando você trabalha, então, melhorando a sua disponibilidade, melhorando a sua performance, melhorando a sua qualidade, que nós comentamos nos slides anteriores. E realmente, se você quiser zerar todo o processo, né, a gente precisa dar mais um tapinha aqui, conseguir aí por volta de 95%, mesmo assim 4% de scrap nos dias de hoje é muita coisa, pessoal, é muita coisa. Mas perceba bem nesse exemplo aqui ilustrativo que com essa combinação aqui de OE de 96% de qualidade, 95% de performance e 85,5% de disponibilidade, você consegue aí zerar a quantidade de produtos não atendidos quando você começa a trabalhar tentando melhorar o OE e, consequentemente, elevar a capacidade do seu sistema, a capacidade do seu recurso restritivo, que é o gargalo. Então está aqui um exemplo para você desse nono passo. E mais uma vez, um OE de classe mundial, 85%, que dá essa combinação, e você pode perceber aqui como que a gente conseguiu, 85% de disponibilidade, ainda tem aí uma diferença em relação aos 90% de WCM, aqui 96%, 95%, puxamos, 95%, 95%, e 99% de qualidade ainda tem um gap em relação a 96%. Então, para você ver ainda como a gente tem oportunidade, como que a gente tem de uma forma gradativa, de forma constante, pouco a pouco, conhecendo alguns conceitos, eu estou trazendo alguns conceitos para você, a gente pode melhorar muito a nossa capacidade produtiva e conseguindo atender a demanda e trazendo mais vendas para a empresa. Então, pessoal, fechando então esse conceito, né?
O meu objetivo hoje foi mostrar para você qual é a importância que você como supervisor tem de saber, conhecer muito bem como se calcula a capacidade produtiva, como se calcula a demanda e não deixar isso simplesmente para o planejamento da produção, porque muitas vezes eles podem, até com muito boa vontade, estar calculando de forma errada porque eles aprenderam dessa forma. Tá? Então você pode apresentar uma outra maneira de fazer, trazendo aí uma segurança e entendendo inclusive como você melhora a capacidade através dessas várias simulações que a gente fez, para que você atenda cada vez mais e melhor o cliente, tendo o seu destaque e conseguindo a promoção que você tanto deseja. Então tá aí a importância fechada quando você entende então como se calcula demanda e capacidade. Pessoal, era essa a segunda parte desse conteúdo que eu fiz com muito carinho para você. Então se você gostou, realmente deixe o seu like, é muito importante, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você receba as notificações semanais de vídeo novo que aparece. Pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado. Esse é o SOS Supervisores, um canal que ajuda a você conquistar resultados cada vez melhores rumos à sua promoção. Então, muito obrigado e até o próximo conteúdo.